nós temos a alegria de ter conosco novamente o Ademir, meu xará de sobrenome. Seja muito bem-vindo, Ademir. Por favor, gostaria que você fizesse a prece inicial para nós. Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. É um prazer sempre renovado estar aqui novamente fazendo minha palestra com vocês, onde a gente aprende muito mais, né? Do que quando nós estamos falando em Jesus. Que sua paz esteja nesse momento entre nós, e porque nós temos louvar o seu santo evangelho, e também é um momento de externar a nossa gratidão, principalmente pela vida, né? E que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma coisa muito importante que nós realizamos essa conexão. E vamos fazer uma prece inicial. Eu sempre gosto do Salmo 23, onde Davi proclama: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça, com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que assim seja. Eu queria falar, então, como eu disse para vocês, do Evangelho no lar. É uma coisa simples, mas profunda, que fecunda o nosso compromisso com Jesus. Temos um dia da semana para escolher, um horário que seja estabelecido. E o que nós fazemos? Por exemplo, eu sigo sempre um desses livrinhos de Emmanuel, psicografado pelo Chico, Vinha de Luz. Mas tem outros vinhos, como Caminho, Verdade, Vida, Pão Nosso e Fonte Viva. Eu dou um livro que estava aqui marcado, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos pegar alguns capítulos, alguns trechos, né? Copo d'água, pedindo a fluidificação da água, né? Quantos amigos nós deixamos quando nós partimos por uma nova oportunidade de reencarnação? Quando nós tivermos que voltar, nós vamos deixar também muitos amigos que vão se livrar da gente, que vão orar pela gente. E, evidentemente, nós encontramos alguém que falou assim: olha, Ademir, já sabemos quem são os pais, sabemos qual vai ser seu nome, até mais. E quando nós voltamos, também muitos amigos ficam nessa jornada. O Evangelho no Lar normalmente é uma blindagem que nós pedimos aos nossos mentores, que estão lá ao nosso lado, e que nós vamos pedir: Senhor, proteja o meu lar com os perigos do mundo material e também do mundo espiritual. Muitas vezes nós não sabemos quais são os espíritos que entram em nosso lar para trazer a desarmonia, discórdia, que ainda estão vagando. Então essa blindagem, quando eles chegam, é como se tivesse uma aura espiritual nos livrando de muitos perigos. A água, na nossa vibração,
da família na casa, muitas vezes, se tiver que fazer sozinho, vamos fazer sozinho, orando, rezando, lendo em voz, que os Espíritos possam vir. Pedir a Nossa Senhora, a Virgem Maria, vamos comemorar agora que dia? 15, né? Que ela manda o seu manto sagrado nessa proteção. Momento da gente pensar e orar pela nossa ancestralidade, daqueles que já partiram para a pátria espiritual, avós, pais, tios, tias, irmãos. Lembrarmos e orar também por eles que estejam aproveitando esse novo período de evolução e também de aprendizagem. Então, mas quem inventou isso? Quem que orientou isso? Foi Jesus que fez o primeiro evangelho do lar na casa de Pedro. E a doutrina, muitas vezes, as casas espíritas orientam para que isso se torne um hábito, no lugar certo, que não demora mais do que 15 minutos, 20 minutos, para que a gente possa, né, nesses livrinhos que eu disse para vocês, Emmanuel pega o evangelho dos evangelistas, das cartas de Pedro, das cartas de Paulo, e ele dá um título por essa passagem. E de uma maneira muito didática, Emmanuel explica essa passagem. Coisa que muitas vezes passa até desapercebido, né? Quantos livros que você lê, por exemplo, o livro Nosso Lar. Eu já li umas 5, 6 vezes, mas cada vez que eu leio, eu descubro alguma coisa entre linhas. Parece que é uma coisa tão fácil, não, mas você começa, a cada vez que vai ler, você vai encontrar alguma coisa nova. Então, Emmanuel é muito didático. Depois que a gente lê, se tem uma filha na casa, tem a esposa, tem alguém que está participando, troca algumas palavras do que eu entendi. Muito bem. E tem ali depois o quê? O encerramento. Toma-se a água fluidificada dos mentores, agradecemos os nossos mentores que estão ali presentes. Então esse livro é um livro do Evangelho no Lar, a luz do Espiritismo, a nossa de Maria que cumpre, onde ele conta o início de tudo de uma maneira muito simples, muito bonita, né? E como eu disse para vocês, tem uma parte que eu achei muito bonita, que diz assim: o primeiro culto cristão no lar, o Evangelho na casa de Pedro. O irmão X, Humberto de Campos, ele é conhecido como o jornalista da espiritualidade. Então, muitas vezes, no plano espiritual, ele vai entrevistar pessoas, assiste palestras de espírito de luzes que se vêm do plano superior, e ele vai conversar e coloca um livro muito lindo dele que chama Boa Nova. Então ele faz várias entrevistas e depois ele põe no livro coisas maravilhosas. Não sei se alguém já leu esse livro Boa Nova de Humberto de Campos, né, que é o irmão X, e mostra dentro que a vida não acaba. Então tem leituras que entrevista Judas, Sócrates. Então ele põe de uma maneira bem ampla e bem objetiva essas entrevistas que ele faz realmente proclamando isso. Então vamos ver o que na verdade está em Boa Nova, e ele diz o seguinte: Neio Lúcio, mentor iluminado da espiritualidade, escreveu estas palavras pelas mãos consagradas de Francisco Cândido Xavier no livro Jesus no Lar. Numa noite de luar prateado,
quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Como é comum em nossas casas, também lá o assunto estava improdutivo. Jesus não perdeu sequer um momento de sua vida, aproveitando tudo com muito amor e sabedoria, para ensinar e exemplificar. Portanto, mudou o rumo da conversação e falou com bondade. Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com o fruto de cada dia? Ah, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Pedro responde: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? E Pedro, muito simples e sem vacilar, responde: lavrará a madeira usando o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha que lindo. Compreendemos como é linda e perfeita a comparação que faz Jesus. Se o negociante ele seleciona a mercadoria, se o oleiro prepara o barro, o marceneiro a madeira para seus propósitos, do contrário, não conseguiria alcançar seus intentos, sem que o lar se aperfeiçoe. Como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem um lar aperfeiçoado? Já pensava, né? No estudo do seu Evangelho, no estudo que a mensagem deu pela sua encarnação entre nós. A paz do mundo começa entre quatro paredes, sob as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar para a sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de nós, e de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia, que recebes do Senhor. Por que não instilar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento edificantes? O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Podemos ver nas entrelinhas desse diálogo que as pessoas que ali estavam e o próprio Pedro não entenderam os propósitos de Jesus. Pedro, não encontrando palavras adequadas para explicar-se, falou tímido: Mestre, seja feito como desejas. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, em casa de Pedro,
o primeiro culto cristão no lar. Este primeiro evangelho no lar, feito pelo próprio Mestre, é o modelo para todos os que desejam estudar as letras santas no seio da família. O que nós tiramos dessa revelação que Chico psicografou? Sob, na verdade, pela orientação de Emmanuel, a base desse contato dar-se-á no seio da nossa família. Essa situação é que vai melhorar o mundo, que vai melhorar os cristãos, que vai, nesse templo que nós somos, templo, a igreja do Cristo está aqui dentro de nós, em cada um de nós. Aquela frase que ele diz, nós, sacerdotes, destruirei esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Nossa, já foi mais um cadastro para ser morto, para ser executado. Eles entendiam qual era a sua mensagem. E ele ressuscitou aos 3 dias. E o corpo material, não. Era o corpo espiritual dele, era o espírito dele que estava materializado no surgimento de tudo isso. Então nós temos necessidade de estarmos aqui nesse templo material. Nós precisamos estar nessa união, comungar, mas nós temos que saber que nós somos o templo de Deus. Ele está dentro de nós. E se a sua luz, no evangelho que nós fazemos, ela vai brilhar, o que tem de escuridão, eu não sei o que eu fiz no passado. É uma misericórdia do Criador que nós esqueçamos de tudo. É uma nova vida, é uma nova jornada, é um novo criar. Aproveitar como estava colocando aqui, pelo computador. Não sei nada da outra vida, mas nessa eu sei que eu tenho que aproveitá-la. Em questão da evolução espiritual. E a importância que ele dá a tudo isso é que a vida é uma sociedade complexa. Os tempos que nós estamos passando são de uma transição muito grande. Mas qual é o fortalecimento que ele quis deixar na casa de Pedro? Começa no lar. Os meus ensinamentos se fortalecerão no lar. A sociedade ficará enriquecida, sair desse plano de prova e expiação para entrar no plano de regeneração. O que nós estamos vendo hoje com o mundo acontecendo, mesma coisa ainda que o Cristo é perseguido. Os cristãos são perseguidos. Alguma coisa que o homem quer se tornar Deus e que a religião é o amor a Deus e não ao homem. Mas ele diz, isso começa no lar. No lar. Aí que vai se difundindo a fortaleza da melhoria da sociedade de uma certa coisa. Então, parece ser uma coisa simples, né? Fazer o evangelho no lar. Mas é um compromisso que nós assumimos e é uma coisa bonita que ele fala. Muitas vezes, dentro de uma família de 6, se vocês não se entendem, está lá. E como você pode sair? Você tem que ser a luz do mundo. E essa luz nasce dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E olha quanta coisa que a gente pode em 20 minutos, se conectando. E a certeza que nossos mentores, aqueles que estão nos auxiliando, estão lá para nos proteger. Eu vou simplesmente chamar, ou eu vou colocar o Evangelho de Jesus. Aonde tiver 1, 2 ou mais pessoas, eu estarei entre vós. Ele já está dentro de nós.
É que a hora nós não queremos abrir a porta para ele entrar. E o Evangelho do Lar é uma coisa que nos traz, através do tempo, uma afirmação muito, muito grande pela nossa evolução. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre estar atentos nos seus ensinamentos, mais do que nunca no mundo que hoje nós vivemos. E como estava escrito aqui, né? Da última encarnação não me lembro nada, graças a Deus. Dessa eu tenho que ter a certeza que eu devo aproveitá-la. São as oportunidades que nós recebemos. Que Jesus nos abençoe e que Ele possa sempre estar presente em nossos corações, que assim seja.